E aí, queridos, tudo bom? Vamos começar hoje mais uma aula remota da disciplina de refrigeração, ar-condicionado e ventilação. Eu sou o professor Tiago. Nós vamos ter um momento aí para falarmos sobre, iniciarmos, na verdade, falar realmente sobre sistemas de condicionamento de ar, ou seja, sistemas de ar-condicionado, que é, inclusive, o objetivo dessa nossa disciplina, né? Então, nós vamos, nessa parte, começamos hoje, falar um pouquinho de vários tipos de sistemas de ar-condicionado que nós temos, fazer alguns cálculos de temperaturas de faixa de temperatura, cargas de temperatura e tudo mais. Nosso último assunto foi cargas térmicas, né, de ventilação, carga térmica de resfriamento, carga térmica de aquecimento. Então, dando sequência nisso daí. Beleza? Bom, pessoal, hoje um dos sistemas de configuração de ar-condicionado é esse sistema que está dizendo aqui, sistema zona simples, que é o sistema clássico para ar-condicionado, usado muito para grandes espaços, né, tipo refeitório, tipo salas de espera, teatros, lugares desse tipo utilizam esse sistema, tá? Que é uma zona simples. Ele é bem interessante, pessoal, porque olha só, ele tem um sistema aqui de resfriamento, tá? E ele tem um sistema também de aquecimento, tá? E aí, como que você controla esse aquecimento e esse resfriamento? Por meio de um termostato que é colocado na área interna da zona que está condicionada a esse tratamento de ar aí, tá? Então você tem aqui, tudo isso aqui é um sistema interno, tá? Um sistema fechadinho, que é a serpentina de resfriamento, e ela resfria e retira a umidade do ar, que é uma consequência do resfriamento desse gás aqui, desse ar. A serpentina de aquecimento e um ventilador de ar, um duto de ar aqui, tá? Aqui você tem um umidificador também, que aqui é controlado também por esse umidificador interno, tá? E que o ar passa por aqui e ele volta. Um ventilador aqui de saída para dar circuito, né, para ciclar o sistema, o que seria interessante também, apesar de ser opcional. Isso daqui, pessoal, é um sistema simples de condicionamento. Então, a utilização da serpentina de aquecimento e de resfriamento é baseada no termostato. Esse termostato aqui ele pode temperaturas maiores e menores. E aí você tem toda a entrada de um ar. Nesse circuito que está mostrando aqui, é como se o ar todo fosse novo, tá? Fosse tudo ar zero vindo aqui do seu sistema aberto, tá? E esse ar aqui fosse todo para o seu ambiente de novo. Só que a gente sabe que isso não é o mais viável, né? É interessante você ter uma circulação de ar, um ar recirculante. Por que um ar recirculante? Quando você tem um ar que volta para o seu ambiente de novo, você tem a manutenção da temperatura, você não perde tanta temperatura para o ambiente. Então isso é econômico, você recircular um ar dentro do próprio sistema, do mesmo sistema. Entretanto, dependendo da situação, isso não é tão bom assim. Por exemplo, hospitais. Como é que você fica recirculando um ar dentro de um hospital? Como é que você fica recirculando um ar dentro de uma... não consigo me lembrar de nada tão perigoso quanto um hospital. Mas talvez aí uma sala de espera, um teatro, você ficar usando o mesmo ar toda vez ali, circulando ali dentro. É econômico, sim, mas não é o mais viável em várias situações. Então, existe aqui, logo após aqui essa saída de ar, essa entrada de ar aqui, ó, antes da entrada de ar, depois da saída de ar, você tem um sisteminha pautado com válvulas aqui, válvulas de pneumáticas, que você não deixa todo o ar sair e nem entrar totalmente o ar externo. Tá? Então você tem aqui uma parte do ar que é recirculada. E essa válvula aqui você regula ela do jeito que você achar melhor. Então você configura para que esse ar não seja totalmente recirculado, né? Para que ele não seja fechado, essas duas válvulas aqui. Pessoal, se você fecha essa válvula, você tem um sistema todo de recirculação de ar. Um carro normalmente é assim. Né? Um carro você tem a opção lá de você
recircular o ar dentro dele mesmo. Ele fica mais gelado, economiza um pouco de energia, só que o ar vai ficando mais seco, vai ficando mais... não é tão agradável assim, apesar de ficar gelado e ser econômico. Então, locais que não tem essa recirculação de ar aqui, por exemplo, hospitais não tem. Hospitais, eles não utilizam uma porcentagem do ar já gelado, tá? Ele utiliza totalmente o ar vindo de fora e manda todo o ar para a atmosfera de novo. Hospitais, eu tenho certeza que fazem isso. Todos os outros ambientes, eles utilizam uma parte do ar recirculando e uma parte do ar externo. Tá? Shoppings utilizam assim e outros lugares maiores. Beleza, pessoal? Por enquanto, no total, pessoal, só por uma questão de curiosidade, cerca de 10 a 20% do ar é recirculado, tá? Não muito mais do que isso. Como eu falei para vocês, algumas exceções são carro, locais bem pequenos que você utiliza aí. Beleza? Seguindo então, pessoal, ainda falando sobre o sistema de troca de zona simples, eu vou na frente aqui. Um sistema de zona simples, pessoal, isso aqui é muito interessante, isso aqui a gente precisa entender bem, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico que nós já até falamos isso nas aulas, mas eu só citei isso com vocês. Hoje nós vamos usar isso, por isso que eu preciso muito que nós aprendamos isso aqui. É uma escala, um gráfico, uma carta psicrométrica. O que é uma carta psicrométrica? É um gráfico que nos dá várias características, vários fatores variáveis dentro de um sistema de ar e água, ou seja, de um ar úmido, tá? Que é o vapor de água misturado com ar atmosférico, tá? Para isso, existe um aparelho que chama psicrômetro, tá certo? Psicrômetro, que mede exatamente isso. Ele mede a umidade do ar, ele mede a diferença de temperatura que nós perdemos circulando o ar, a parte da temperatura do nosso ambiente baseado na umidade do ar. Então esse psicrômetro ele mede exatamente isso, tá? Ele utiliza dois termômetros, um deles com bulbo seco, que é a temperatura normal, e um deles com bulbo úmido. O que é esse bulbo úmido? É como se você pegasse um termômetro normal e colocasse nele um algodão ou um paninho molhado. E conforme aquela água que está umedecida naquele paninho, conforme ela vai evaporando, ela retira calor do próprio termômetro. Como ela retira calor do termômetro, o termômetro ele mede normalmente o bulbo úmido, ele mede a temperatura mais baixa do que um termômetro de bulbo seco. A não ser que seu ambiente esteja muito, muito úmido a ponto dele não precisar fazer isso, tá? Mas toda a água ela quer evaporar, então conforme ela evapora, ela retira calor dali. Então, principalmente no ambiente mais seco, com umidade do ar não tão alta. Tá? Aí você tem uma diferença muito maior. Bom, vou fazer uma outra aula depois falando somente de psicrometria. Tá? Uma aulinha rapidinho para ensinar vocês. Mas no exercício de hoje também vai ficar bem claro como é que funciona. Bom, então olha só. Aqui nós temos duas linhas, nós temos uma linha de carga. E nós temos dois tipos de carga. Uma carga aqui de calor do recinto e uma carga de calor aqui de uma outra temperatura que nós vamos colocar ali, tá? Que é uma temperatura mais baixa do que a temperatura do recinto para a gente calcular aí a entalpia, para a gente calcular temperatura no bulbo úmido. Nós temos muitas coisas para calcular utilizando uma carta psicrométrica, tá? Bom, aqui no eixo do X nós temos a temperatura, aqui no eixo do Y nós temos a umidade. Aqui nesse meio todo aqui nós temos temperatura no bulbo úmido, vai ser essa linha, e muitas outras características por aqui, que vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Beleza? Bom, e justamente esses valores, né, as relações aqui das cargas de temperatura, que nós chamamos na aula passada de carga sensível e carga latente, né? Lembrando que a carga sensível é aquela famosa expressãozinha, né, da termodinâmica, que é o Q macete, né, que é carga, que é o QS,
né, é igual o massa vezes a constante, né, o calor específico da água, da substância, vezes a variação da temperatura dela. E o calor latente é só a massa vezes o calor latente da substância. Lembrando o que é calor sensível e calor latente, aqui só rapidinho, tá? Calor sensível, quantidade de calor que você precisa dar para um sistema para ele variar a temperatura sem mudança de estado físico. Calor latente, quantidade de temperatura que você precisa dar para um sistema para que ele troque de estado físico e não varie tanto a sua temperatura. Tá? Só para ficar claro, um adendo aí. Beleza, pessoal. Então, o que nós temos? Nós temos essa seguinte expressão, que qualquer valor, qualquer situação no ponto I daquela linha de cargas, essa linha de cargas aqui, ó, qualquer ponto I que você pegar aqui, ele vai nos dar essa relação aqui, ó, tá? Que é quem? Que é o calor sensível, a variação da temperatura, aqui embaixo as duas entalpias, né? Entalpia do ambiente, né? Do recinto, a entalpia no ponto I. E aqui as quantidades de calor sensível e latente desse ambiente. Beleza? Bom, depois nós temos o seguinte. Bom, aqui já está explicando o que é cada um deles, né? Calor sensível, calor latente, calor específico, temperaturas em cada um deles. Vamos fazer assim, ó. Conhecendo esse sistema, conhecendo essa expressão aqui, nós podemos também calcular a vazão do ar, tá? Dentro do recinto, que ela é dada pela praticamente a multiplicação em cruz aqui desses termos, tá? Depois é uma variação na expressão aí. Mas basicamente é isso, a multiplicação em cruz já resolveria bem. Passa esses termos aqui para cima, passa esses termos aqui para cima, esse daqui para baixo, esse daqui para baixo, você tem uma multiplicação em cruz, uma troca de posições, que você calcula também a vazão de ar, tá? Mas a vazão de ar não é o nosso foco nesse momento, tá bom? Pessoal, vamos fazer um exercício? Esse exercício aqui ele é bem complexo. Então eu preciso de muita atenção, para que a gente consiga chegar no resultado legal e vocês entendam como que faz esse exercício, tá? Então nós temos aqui, ó, uma sala condicionada, ou seja, você está propondo isso daqui, tá? Ela tem que ter 20%, temperatura de 20 graus Celsius e 50% de umidade relativa. Essa sala, ela tem uma carga sensível, já foi calculada previamente, pelo Macete, que nós já falamos, de 70 kW e uma carga latente de 30 kW. Então a pergunta é, qual que é a temperatura em que a linha de relação das cargas intercepta a linha de saturação? Em outras palavras, qual que é a temperatura de saturação? Tá? Olha só, para isso, vamos resolvendo o exercício conforme que a gente tem. Nós temos essa expressão aqui, que foi a expressão falada lá no texto anterior, tá? Que é o calor específico do ar, do ambiente ali, é a variação da temperatura do recinto com a temperatura no ponto I, a carga, não fica agora não, o calor, desculpa, a entalpia no ponto do recinto e a entalpia também relacionada ao ponto I, tá bom? Aqui a carga de calor sensível, né? E aqui a carga de calor latente, mais carga de calor sensível. Seguindo, substituindo quem a gente tem. O que a gente tem, na verdade, nós temos o calor sensível aqui, né, que é para a gente assumir desse valor aqui. E nós temos também as cargas, sensível e latente. Então, olha só, carga sensível e carga latente. Substituindo todo mundo aqui, ó, carga sensível, carga latente. Não substituindo o calor específico aqui, porque ainda não tem necessidade dele. Tá? Eu quero só que vocês entendam até esse ponto. Agora, vamos lá. Como é que eu retiro esses valores aqui? Ó? Esses daqui e esses daqui.
Bom, vamos lá. Essa TC é a temperatura do recinto. A temperatura do recinto é até mais fácil de entender. A temperatura do recinto é 20. Ponto final. Mas e esse HC? Esse HC é entalpia do recinto. Aonde eu arrumo essa entalpia do recinto? Aí eu preciso de uma carta psicrométrica para analisar. A carta psicrométrica, pessoal, ela é isso daqui, ó. Tá? Eu procurei em qual catálogo que está esse equipamento aqui, ó. Mas eu não achei, tá? Vou ficar devendo a bibliografia para Carrier aqui, coloquei no catálogo Carrier, mas eu não sei exatamente de onde está, porque eu não tinha nenhuma carta dessa daí com uma qualidade tão boa quanto essa. Então, olha só, pessoal, essas linhas verdes aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, essas linhas verdes são as linhas da entalpia, ó, de saturação do ar seco, tá? Então, entalpia. Aqui, ó, nós temos calor sensível, tá? Aqui nós temos a temperatura do bulbo seco. E essa linha maior aqui, ó, essa curva mais extensa, é a temperatura no bulbo úmido, tá? E é justamente a nossa linha de saturação. E é também chamado esse ponto aqui, pessoal, de ponto de orvalho, tá? O que seria o ponto de orvalho? Um ponto onde você teria 100% da umidade relativa do ar, onde a umidade relativa do ar fosse 100%. É um ponto onde toda a água que está em volta do seu sistema vai condensar, tá? Então 100% de umidade do ar. A umidade relativa do ar é tão alta que condensa toda a água que está ali. Então é nessa linha da temperatura do bulbo úmido aí. Bom, aqui nessas linhas que nosso gráfico aqui está em roxo, aqui, ó, essas linhas também são curvas, é a umidade relativa, tá até escrito aqui, ó, umidade relativa. Tá vendo? Então, umidade relativa. De acordo com o nosso exercício, a umidade relativa é de 50%, que é justamente essa linha aqui, tá? E a temperatura é de 20 graus Celsius. Então, você vem aqui, temperatura, ó, de 20 graus Celsius, vamos subindo, até a umidade relativa de 50%, que vai dar aqui nessa posição aqui que eu marquei para vocês. Ficou feio, mas é nessa posição aqui. Aonde que essa posição está marcando para a gente? Veja que ela está um pouquinho abaixo da linha verde. Se ela está um pouquinho abaixo da linha verde, eu vou lá na minha linha verde e vejo um pouquinho abaixo dela. Deve estar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos nessa posição. Tá? Se você tivesse ele impresso, ia ser muito mais fácil de trabalhar. Tá? Que aí você coloca a régua aí e você resolve o seu problema. Tá? Mas a gente não tem ele impresso, então não podemos fazer nada. Bom, qual que é a entalpia? Então veja que nós temos esse ponto aqui, tá? A entalpia dele é de 35, 36, 37, 38,5. A entalpia dele é de 38,5 na temperatura de 20 graus. Então a gente vai lá e substitui isso, tá? No nosso gráfico, lá no nosso exercício. Mas, além disso, já vamos ver uma outra temperatura aqui. A temperatura que eu vou colocar, você pode escolher como eu quero saber. Isso aqui, pessoal, é relacionado ao recinto, tá? Que é o ponto C. Agora vamos descobrir um ponto I. O ponto I, você pode colocar qualquer temperatura que você quiser. Ela não pode ser muito baixa também, tá? Qualquer temperatura próxima dessa que você precisa. Porque eu quero descobrir a reta que vai atingir essa linha de saturação aqui, ó. Então, vou pegar uma temperatura de 10 graus. Você poderia pegar 15 graus, poderia pegar 12 graus. Vou pegar 10, tá? Então, na temperatura de 10 graus, qual que é a minha entalpia? É isso que eu preciso descobrir. Mas isso eu não consigo descobrir por aqui. Aí eu descubro pelo... Ixi, ficou errado ali. Aí eu descubro pelo cálculo. Olha só. Substituindo todo mundo. Substituir o calor específico. Substituir a temperatura. Substituir a nova temperatura, que é a temperatura I, que essa daqui eu coloquei. Eu peguei ela porque eu quis. Poderia ter pego 15, poderia ter pego qualquer outra. E aqui, já substituí também a entalpia dos 20 graus na 50% de umidade. Como esse lado de cá eu já sei que era 0,7 mesmo, então já está aqui a conta. Resolvendo isso daqui, nós temos que a entalpia do ponto I é de 24,16.
vamos ter que voltar lá para o nosso gráfico, nossa carta psicométrica. Então, olha só, nós temos um ponto aqui, a umidade relativa de 50, nós temos esse ponto. Eu não quero marcar muito grande, porque a gente vai precisar fazer uma reta aqui. Tá? E o outro ponto que eu tenho é a temperatura de 10 graus, mais uma entalpia, que eu esqueci, 24,16. Então, ó, 10 graus, mas eu pego aqui 24, um pouquinho abaixo aqui dessa linha verde, então um pouquinho abaixo da linha verde, uns 10 graus, um pouquinho abaixo da linha verde, vai estar mais ou menos aqui. Certo isso? Ah não, peguei a linha errada. 24 é essa aqui, ó. Desculpa aí, pessoal, ó. 24 é essa linha aqui, ó. Um pouquinho abaixo dela. Tá? Desconsidere aquela marquinha ali. Vamos fazer uma marquinha um pouquinho maior aqui. Isso. Ufa, né? Que dificuldade. Agora, como é que a gente vai saber qual que é a temperatura no nosso ponto, né? Que é o que ele quer, que é na linha aqui de saturação. Aí você pegar uma régua, que o que eu não tenho aqui agora. Você vai pegar uma régua e vai colocar esses dois pontos aqui na régua e vai riscar até a saturação. Então, bem simples. Eu vou tentar fazer bem mais ou menos aqui, pessoal, mas ó, uma linha reta vai fazer isso e vai atingir, se eu tivesse feito retinha mesmo, teria atingido a temperatura de 4 graus Celsius aqui. Tá? Depois, o que eu pediria, né, poderia pedir para vocês aí é para imprimir essa... a tela está bem grande, está no tamanho legal aqui para imprimir, vai dar uma folha inteira, vai ficar excelente. Imprima ela e faça lápis, faça lapiseira esse exercício, tá bom? Que vai ficar legal também. Tá bom, pessoal? Então, vamos seguir? Vamos terminar aqui então. A temperatura de saturação, baseada na nossa carta psicométrica, vai ser de 4 graus Celsius. Beleza, pessoal? Difícil fazer esse, né? Depois eu vou colocar mais um aí no final para a gente resolver de novo, tá bom? A gente resolver também. Não esqueçam, pessoal. Bom, depois aí no final eu falo da bibliografia. Mas, seguindo então. Quando a gente tem uma estrutura, né? Um sistema de zonas múltiplas. O que seria zonas múltiplas? Seria um ar-condicionado central que é separado em várias salas e essas salas elas têm a autonomia da sua mesma temperatura. Legal isso daqui, hein? Esse daqui é muitíssimo interessante. Bom, tem várias formas de fazer isso, tá? O mais comum é por dutos, né? Os dutos centrais. E esses dutos, eles são dotados de um sistema de resfriamento e também de aquecimento, para você conseguir dosar essa temperatura de acordo com o que você quer. Tá? Então você tem aí, o que muda de um para o outro é a posição das serpentinas de aquecimento e de resfriamento. Mas no contexto geral, pessoal, isso aqui é bem interessante. Tá? Então olha só, a ideia principal é a seguinte. A ideia principal é que você tenha um sistema de resfriamento que chegue na sua temperatura de 13 graus, que é uma temperatura relativamente fácil de chegar, de conseguir, e que você consiga aí uma baixa umidade, você consiga uma temperatura bem legal, tá? Porque a umidade ela não é dependente desse sistema necessariamente, tá? Então o que você vai fazer? Você vai deixar aqui a temperatura de 13 graus Celsius, vamos achar o mouse aqui, ó, 13 graus Celsius, e aqui você tem um duto, tá? Isso aqui tudo é um duto. Nesse duto, você tem aqui em cada sala que você quiser condicionar, você vai colocar uma serpentina pequena de reaquecimento. Essa serpentina ela vai estar ligada ao seu termostato. Então, aquilo que você quiser que ele esquente, você coloca a temperatura aqui. Então, você dosa, por exemplo, eu não quero 13 graus Celsius, eu quero que ele fique a 20 graus Celsius, 22, 25 graus Celsius. Então, você regula aqui essa serpentina aqui de reaquecimento, ela vai aquecer esse sistema seu e vai chegar isso aqui na temperatura que você desejou. Diferente dessa sala que ela pode querer uma temperatura de 17 graus Celsius, 15 graus Celsius. Então ela pode mudar aqui o aquecimento dela, falei para ele não aquecer com praticamente nada,
e eu quero a temperatura direta aqui desse freezer, né? Praticamente um freezer isso. Aqui nesse ponto, pessoal, seria muito interessante, mas assim, ideal, né, na nossa vida, é você usar um sistema de aquecimento que você já tem para aquecer isso daqui. Já pensou que top? Você pegar, por exemplo, um motor de geladeira, um sistema de cooler de computadores, para você fazer esse aquecimento aqui? Não ia ser muito top? Não ia ser muito top? E aí você, consequentemente, você não gasta energia para nada. Ia ser muito interessante. Bom, aí você tem uma saída, uma entrada de ar, uma saída e o retorno, recirculação, o restante daí para frente é tudo igual. Tá bom? Tô com visita aqui, né? Uma visita na minha aula. E depois disso, nós temos o que mais? Aí nós temos um sistema de zonas múltiplas. O que seria zonas múltiplas? Zonas múltiplas já é assim, ó. Você tem aqui comigo, perdi o mouse, aqui comigo, ó. Só que esse aqui ele é um pouquinho mais chato, porque você tem dois dutos, então ele fica um pouco mais caro. Mas ele é muito interessante, tá? Ele tem dois dutos. Esses dutos, então você tem um duto de aquecimento, um duto de resfriamento. E o que você dosa nele para você chegar nos 13 graus também, a média, tá? O que você dosa nele para ele funcionar para você? Você dosa a quantidade de ar quente e ar frio que você quer. Então, o seu termostato, ele não está regularizado, ele não está regularizado no calor da sua serpentina, e sim no misturador, na quantidade de ar frio e quente que você vai usar. Legal, né? Isso numa zona, isso na outra zona, isso em outra zona, isso em qualquer zona condicionada que você vai ter aí. Tá? Muito interessante esse aqui também, eu gosto bastante. E vamos finalizar aqui o nosso conteúdo. Falamos aí com o sistema de volume de ar variável. É o volume de ar variável. Como se nós tivéssemos aí Bom, como se nós tivéssemos não. Na verdade, nós temos, né, um volume de ar variável nos nossos sistemas como um todo. Então, você controla, o que é controlado aqui é aqui, ó. Cadê? O mouse de novo, perdi. Aqui, ó. Você tem uma válvula. No lugar de um sistema de aquecimento, você tem uma válvula que esse aqui é legal também. No lugar de você temperar a temperatura do seu ar, você deixa entrar o ar moderadamente. Então, por exemplo, o ar ele vai entrar a 13 graus, só que ele vai entrar numa vazão muito baixa. Por exemplo, você quer o ar a 20 graus Celsius. Ele vai entrar o ar a 13, mas numa vazão muito baixa. Essa vazão é tão baixa que ele troca calor com o ambiente e chega nos 20 graus que a gente precisa. Tá? Bem simples, nada excepcional. Tá? Se você quer uma temperatura mais baixa, muito mais baixa, você vai lá e aumenta a vazão desse ar. Então é muito simples, é extremamente simples e muito interessante. Tá? E aí você tem aí um sistema somente para resfriamento, que é só resfria, ele não aquece, um só para aquecimento. Então é da temperatura que você está para baixo. Quando você tem reaquecimento, aí você tem os dois. Né? Você tem, como a gente já tinha visto mesmo o anterior, se você tiver reaquecimento, aqui ficou errado, esse aqui é duto de reaquecimento também. Desconsidera esse último aqui, tá, pessoal? Então aqui, ó, o que vai acontecer? Você tem esse aqui, ó, de reaquecimento, tá? O de reaquecimento você tem que ter os dois dutos também, tá? Você tem que ter os dois dutos. E aí, mesma coisa, você deixa a vazão de ar somente de um ou somente do outro, para você atingir a temperatura que você quer. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é isso. É o que eu tinha para passar para vocês aqui. Vocês me desculpem as visitas que eu fui recebendo aqui, o cachorro latiu, mas nós não tivemos muitas opções, né? Espero que tenha dado para entender certinho. Vou fazer outro exercício com vocês daqui a pouco, vou postar em outra videoaula, usando a carta psicrométrica, tá?
para vocês entenderem como é que funciona direitinho, mas eu acho que já deu para entender um pouquinho nessa primeira aula, tá bom? Aquele exercício lá da carta psicométrica, ele é muito legal, tá? Depois refaçam ele na casa de vocês, que vai ser bem interessante também, tá? Não percam o hábito de estudar nesse finalzinho aqui, pelo amor de Deus, hein, pessoal? Eu usei o livro da Croton, né, o de refrigeração e ar-condicionado. Usei também o Shapiro, o Moran Shapiro, né, que é o princípio de termodinâmica, e aquele catálogo lá da Carriera, aquele gráfico, aquela carta psicométrica. Beleza, pessoal? Eu espero que ter colaborado com vocês um pouquinho. Desejo sucesso a todos. Até a próxima.